Você está com sua planta doente, fraquinha, secando, querendo morrer? Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve recuperar aquela sua planta enferma que está doente, independente como ela esteja. Eu vou te mostrar todo o passo a passo, duas formas diferentes, duas situações totalmente diferentes para que você possa recuperar a sua planta e, claro, não perder ela, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então, para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro. Ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Muitas pessoas ficam frustradas, assustadas com suas plantas que estão doentes. Em alguns casos, na maioria dos casos, nós podemos reverter isso seguindo esses passos que eu vou te mostrar agora. Então vem comigo, presta bastante atenção nesses detalhes que com certeza você não perderá mais suas plantinhas e vai conseguir recuperar todas elas. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui duas situações bem distintas para que você entenda como que você deve fazer, tá? Quem tem muitas plantas, é normal a gente cuidar bem de algumas, de outras a gente deixa um pouco de lado. Olha só, essa planta aqui, por exemplo, isso aqui é um processo comum, tá? Isso aqui é natural, depois da floração, elas fazerem isso aqui é bem comum, mas digamos que ela esteja morrendo, Renato, o que é que a gente deve fazer? Olha só, vou tirar ela aqui. É uma coisa que você deve saber, tá? Independente de qual seja a sua planta, ela precisa, claro, precisa sempre estar aqui com seu substrato úmido e você deve fazer sempre uma rega depois que ele secar completamente. Ainda não está seca, não é o momento da gente fazer uma nova rega. Mas é importante você saber que seu vaso ele precisa ter furinhos de drenagem, tá? Isso aqui é fundamental para a água de forma nenhuma ela ficar acumulada aqui no nosso vaso. Nenhum tipo de planta vai gostar de ter seu substrato encharcado. Mas mesmo quem é experiente, com certeza já teve problemas com isso. Se ficar encharcado, por exemplo, é comum que elas apodreçam. Olha só, essa daqui não está podre, mas eu vou te dar alguns exemplos aqui que você deve fazer aí com sua planta, tá? Independente de qual seja a sua planta, depois da floração, principalmente essa daqui, a gente precisa estar fazendo essas limpezas, essas podas aqui, dessas partes doentes, tá? Para que ela induza aqui e vire uma nova floração. Você pode fazer tanto com a tesoura de poda e, claro, você também pode fazer de forma manual. É só você tirar aqui as partes afetadas. Isso aqui você vai induzir uma nova floração, tá? Mas, Renato, ok, minha planta está doente, ela está morrendo aqui de baixo para cima. Geralmente isso aqui, digamos que aconteça quando seu substrato fica encharcado. Algumas plantas morrem completo. Esse tipo de planta aqui que tem esses galhos, elas vão apodrecendo, subindo aos poucos. O que é que a gente deve fazer nesse caso? Vou dar exemplo, tá? Eu vou cortar, mas ela não vai morrer. Então a gente corta aqui. Nesse caso, como a gente observa, eu cortei para dar o exemplo. Ela está bem, tá? Embora tenha uma parte que está afetada. Se ela está afetada aqui, alguma partezinha, o que é que a gente deve fazer? A gente vai cortando até ficar em um local totalmente saudável, tá? Pode cortar, não tenha medo, ela não vai morrer. Você faz isso aqui, olha só, você vem cortando, tá? Lembre de estar com uma tesoura de poda ou com uma faquinha esterilizada. Nesse caso aqui, eu utilizei óleo para lubrificar, mas ela está esterilizada, tá? Então olha só, você vai cortando, pode ir cortando, subindo aqui, até ela ficar totalmente verde. Se você vê que tem alguma parte que não está totalmente verde, você vai cortando, vai sempre subindo até ficar em um local totalmente verde. Depois daqui, claro, você pode colocar mel para induzir esse enraizamento mais rápido. Você também pode colocar canela em pó ou simplesmente você aterra, tá? Você aterrando, dando as condições ideais, você não perderá a sua planta. Depois disso, claro, já cortou, já deixou no local totalmente saudável, você faz isso aqui, olha só, aperta bem aqui, isso aqui é importante, e pode fazer a rega que essa planta, com certeza, ela vai sobreviver. Essa daqui eu tenho certeza, ela não vai morrer, tá? Elas não morrem. Temos aqui uma outra situação, essa planta aqui também, ela já floriu. Como a gente observa, ela tem aqui algumas partes secas. Nesse tipo de planta, isso aqui também é comum. E o que é que a gente deve fazer nesse caso? Olha só, para isso, claro, nós vamos tirar ela aqui do vaso, tá? Olha só, é uma planta que enraiza muito bem. Então você vai, claro, tirar essas raízes. Observe que a gente vai ter alguns brotinhos aqui.
Essa daqui é uma planta que depois que ela floresce, ela morre, então é indicado que você, aliás, ela morre aquele broto. Você tira aqui as folhas doentes e essa daqui você já vai poder fazer uma nova muda. Ela floresce bem, é uma planta bem linda mesmo quando ela está florida. Olha só, já temos uma nova muda. Observe, sempre depois da floração, o que acontece? Ela morre. Você pode separar ela assim mesmo, tá? Deixando simplesmente aquelas partes que ainda não floresceram. Tira as folhas que estão secas e olha só. Isso aqui já é outra muda, você já pode levar para outro vaso. Vamos ver se tem mais algum aqui que a gente pode aproveitar. Essa daqui já floresceu, não tem mais futuro, embora tenha um broto aqui. Então o que a gente pode fazer nesse caso, você pode simplesmente plantar aqui esse broto, que ele não vai morrer, ele também vai ter um poder muito grande, uma facilidade muito grande para ressurgir aqui essas plantas. Esse daqui também tira essa, como essa ainda não floresceu, também vou deixar ela. Não tem problema de ficar uma parte assim doente aqui, aliás, seca aqui dessas folhas, tá? Como ela tem poucas folhas eu não vou tirar, vou deixar. E olha só, sempre esse tipo de planta aqui, ela faz dessa forma, ela floresce uma, já vem outra a caminho. Então olha só, aquela planta que aparentemente estava doente, aparentemente ela não estava, olha só, é apenas um processo natural. Temos aqui uma muda, 2 mudas, 3 mudas, 4 mudas. Ok, então depois que a gente separou, é o momento da gente fazer o plantio aqui dessas maravilhas. Ok, já estou aqui com o meu vaso preparado para colocar aqui as minhas mudinhas. É importante você colocar uma muda em cada vaso, tá? Claro, você quer deixar um pouco de tempo, você quer ganhar um pouco de tempo, você pode deixar mais. Eu, no caso, vou colocar apenas uma mudinha aqui em cada vaso. Se as raízes estiverem muito grandes, você também pode fazer o recorte delas, tá? E você vai aterrar aqui, você vai colocar exatamente até a altura em que ela estava aterrada antes. Não coloca nem para cima, nem para baixo, embora que se é melhor, mais recomendado ainda colocar para baixo, deixar um pouco mais exposto do que tá aterrando aqui essa parte que estava exposta, tá? Colocar um pouquinho mais de substrato. Esse aqui é um passo importante. Sempre que você fizer a plantação aí, seja qual for a sua planta, você deve regar isso aqui bem, tá? Nessa primeira etapa, nesse primeiro dia, você pode colocar bastante água. Pode encharcar para que molhe todo esse substrato. Olha, coloquei bastante água, mesmo assim ainda não foi suficiente. A água até desceu por aqui, mas não molhou todo o substrato. Vamos ver se o vaso é transparente, a gente pode perceber. É importante que você molhe todo esse substrato. Outra consideração que você deve ter é que sempre que as raízes da sua planta ocuparem todo esse espaço também, você já deve fazer a mudança, ou fazer a poda das raízes, ou transplantar sua planta para um vaso maior. E como eu falei, pode molhar aqui todo o substrato, tá? Não tenha dó de dar essa primeira rega com abundância. Como você acabou de perceber, é um processo relativamente simples, mas você deve fazer isso, tá? Quando você observar que sua planta está secando, a primeira coisa, você deve observar, eu tinha até esquecido de falar isso, você deve observar qual é a causa. Por que é que a sua planta está secando? Por que é que ela está morrendo? Será que é uma planta de sombra total e você deixou ela no sol? Será que é o substrato dela que está encharcado e ela, por conta disso, ela está apodrecendo, ela está morrendo? Ou até mesmo falta de água, ou alguma praga, claro. O que for, você deve observar e você deve eliminar essas causas, tá? Nada vai adiantar você fazer esses procedimentos se você deixar a sua planta, aquela planta que você acabou de ajeitar, você deixar ela na mesma situação. Então a primeira coisa, você deve corrigir o erro. Depois dessa correção, você faz o transplante que sua planta vai ter sucesso garantido. Claro, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, clica para se inscrever aqui no canal. E claro, se você ainda não conhece o nosso curso, o curso Horta Caseira Sem Segredos, vou deixar o link dele disponível aqui para que você possa ter acesso. E esse vídeo que está aparecendo aqui, eu tenho certeza que ele pode ajudar muito você. É só clicar para assistir, então te espero lá, tá? Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.